A Europa tinha a arquitetura, mas a América do Norte tinha a natureza. Assim que o século XIX originou uma ideia norte-americana, o Parque Nacional. Não há nada mais bonito que a imponente região das geleiras em Montana e Alberta. Vida selvagem. O pico do continente. A parte mais perigosa dessa montanha é também uma região de ursos. Um urso cinzento pode parecer encantador, mas em outros tempos, eles e os diversos bandos de lobos foram vistos como animais perigosos. Pensava-se que os predadores, entre eles os glutões e os pumas, impedissem desfrutar da paisagem. Esses caçadores são, hoje, motivo de orgulho para o parque. Então, como se explica que todos esses animais estejam aqui outra vez? E como essa terra suprimiu essa joia das montanhas rochosas, assim como fez na era glacial? A vida selvagem não conhece barreiras políticas. As montanhas rochosas fazem parte de uma fronteira internacional no paralelo 49. Alguns animais encontram-se igualmente à vontade, tanto em Alberta, no Canadá, quanto nas montanhas de Montana, nos Estados Unidos. O Parque Glacial, nos Estados Unidos, une-se aos dos lagos Waterton, no Canadá, e em um gesto de amizade entre os dois países, formam o Parque Internacional da Paz Waterton Glacial. Sua fronteira apenas pode ser notada pelo marco na floresta. Um Wapiti pode andar livremente em qualquer um dos lados da fronteira, ou mesmo, ao mesmo tempo, nos dois. Cada um possui autoridade própria, ainda que trabalhe em estreita colaboração, pois o parque é como um sistema vivo sem divisões naturais. Foram nessas pradarias cobertas de relva onde um explorador do século XVIII viu pela primeira vez essas brilhantes montanhas, as das montanhas rochosas glaciares com 3.000 metros de altitude. Amontoados uns sobre os outros, os antigos leitos marinhos se ergueram até o céu. As grandes geleiras da era glacial se derreteram, dando forma às pedras areníticas, xisto e rocha calcária. Havia uma época em que esses vales eram gelados, deslocando as pedras das encostas à medida em que se moviam lentamente, formando pontas afiadas como facas. Ainda existem cerca dessas 50 geleiras à vista da Águia Dourada, porém muito pequenas se comparadas com as do passado que esculpiram montanhas como essa tríplice divisória, a única bacia com essas características do continente. A neve se derrete e a chuva que cai aqui desemboca em 3 oceanos. O glacial ártico, através da Baía de Houston, o Pacífico, através do rio Columbia, e o Atlântico, pelo Golfo do México. As límpidas águas da geleira somam-se aos rios Missouri e Mississippi. Apesar de ainda ser a região mais pristina da América do Norte, as montanhas foram entregues à engenharia ferroviária. Uma antiga passagem utilizada pelos índios foi redescoberta e, com a agilidade das cabras montanhesas, que passaram a ser o símbolo da Great Northern Railway, assentou as vias ao longo da geleira em 1891, em uma época de transformações. Em épocas passadas, as manadas de búfalos enchiam as pradarias, o que representava carne para os homens da estrada de ferro e peles para os caçadores e para os índios da região. No começo de 1880, os búfalos abandonaram as planícies e seus predadores naturais se retiraram para encontrar outras presas na região glacial. A partir da criação do Parque Nacional em 1910 e da construção de uma importante estrada através das montanhas, a área pôde ser facilmente encontrada nos mapas. As pessoas que o visitavam o faziam pela sua paisagem. Os ursos não passavam de uma rigorosa curiosidade em segundo plano.
O parque foi, por um certo tempo, um zoológico sem o suficiente controle. Nos primeiros anos, a caça de ursos chegou a ser uma rotina da administração do parque. A política oficial era uma estranha mistura de medidas de segurança pública, velhos preconceitos contra predadores e a aprovação do comércio de peles. Naquela época, parecia haver uma total ignorância sobre o modo como os lobos, as raposas, os pumas, linces e ursos integravam-se na vida selvagem desta magnífica natureza. Diziam que o valor desta terra estava na recreação e que as excursões, a pesca e a paisagem eram excepcionais. Por outro lado, os pescadores sempre esperam conseguir algo melhor. Por isso, em 1916, foi introduzido o salmão órbita no lago Flathead, próximo ao parque. O salmão cocani nunca chegou ao mar. Esse peixe alimenta-se de pulgas aquáticas nos lagos cercados pela terra e 3 ou 4 anos mais tarde desova no cascalho dos regatos, alimentando assim os lagos dentro do parque, como a enseada McDonald. Substituem uma espécie de peixe autóctone, mas também foram considerados um esporte melhor e uma introdução aceitável em um parque natural. As valentes águias também ficaram satisfeitas. Durante décadas, paravam em sua migração anual para pescar na enseada McDonald, como estas que estão pescando aqui, fora do parque. Mas na enseada McDonald, os salmões eram tão numerosos que as águias vinham às centenas, muito mais do que as que estão aqui pescando. Chegou a ser um espetáculo de vida selvagem e milhares de pessoas vinham vê-las, até que, em apenas 2 anos, a população de peixes desapareceu. As águias e os patos encontravam mais que o suficiente e os pescadores do lago Flathead normalmente capturavam 100 mil peixes por ano. Mas em 1987 só conseguiram 6 mil e em 1989 não conseguiram nada. A grande concentração de águias também desapareceu. Acredita-se que o culpado foi uma espécie introduzida de camarão. Sabe-se que o camarão gambá faz o cocani maior e melhor. Mas no lago Flathead, eles comiam as pulgas aquáticas, o alimento dos cocanis, e durante o dia se escondiam dos famintos salmões. Os cocanis morriam de fome e às vezes ficavam encalhados quando o nível das águas oscilava devido ao abastecimento de alguma hidroelétrica. Uma história de pescadores com um final trágico, porém instrutivo. Este parque internacional é enorme, mais de 3 mil quilômetros quadrados, a maior parte sem nenhum tipo de perturbação. 250 lagos são alimentados por inúmeros regatos provenientes de 50 geleiras e cerca de 1000 cachoeiras nutrem os rios que correm por uma vintena de vales secretos. Por enquanto, protegidos contra a destruição humana, muitos animais continuam a viver como antes, cautelosos apenas com os inimigos que evoluíram e preparados para explorar as águas e a terra sobre as que possuem o seu próprio domínio. As brincalhonas lontras nunca deixam de estar vigilantes. Podem haver intrusos nada bem-vindos a estas águas.